para isso. Então, a cada novo milênio, a humanidade passa por um novo salto civilizatório. E a arquitetura, sem dúvida nenhuma, é um dos sinais em que fica evidente, e muitas vezes por milênios, né, essa mudança, essa transformação. Mas a gente pergunta, ou na verdade o Amir levanta essa pergunta, quais teriam sido os fatores que influenciaram dos modelos de construção e de criação, na verdade, e que foram, vamos dizer, a nova interpretação a cada época da celebração do divino, nas igrejas, nos templos, nas mesquitas. Como é que isso evoluiu? Como é que isso refletiu essa inspiração de uma nova religião que apareceu e que motivou, muitas vezes, uma nova arquitetura? Colocando aqui um disclaimer que os Baha'is não acham que eles têm uma arquitetura nova. Não é uma arquitetura nova, é uma interpretação da arquitetura que a gente tem, só que de forma a colocar signos e conceitos diferentes. O Amir, arquiteto, ele é conselheiro do CAU, no Paraná, e ele já é dessa gestão, inclusive, que nós estamos. Ele é fundador da Chafa Arquitetos Associados, um dos escritórios membros do ASBEA. Ele é membro do ASBEA também, que é uma associação de arquitetos, que quem é arquiteto aqui sabe do que eu estou falando, e ele é especialista e certificado em auditoria de projetos. Agora, a razão de ele estar aqui é porque ele é um entusiasta, um estudioso da arquitetura religiosa, dessa conexão com o divino através de um prédio. E ele tem estudado muito, inclusive, o que é que essa fé originada nos ensinamentos do Baha'u'lláh fala de que os templos no futuro vão ser. Então, como é que esses templos vão ser? A gente já está tendo uma pequena demonstração disso. E eu queria, com isso, saudar a presença do querido Amir e começar aqui a colocar os detalhes dele, assim que ele me ordenar, porque eu vou estar aqui mudando a disposição dele. Amir, a palavra é sua. Bem, boa noite, meus queridos amigos. Salve, Amir. Todos vocês. Boa noite a todos vocês, né? Então, primeiro eu quero dizer que, antes de eu ser arquiteto, eu sou uma pessoa que se considera um cidadão do mundo, né? E eu vim de uma família cuja mãe é de origem católica e o pai de origem judaica e islâmica. E todos nós declaramos nossa fé na causa de Baha'u'lláh. Mas como arquiteto, e todo arquiteto naturalmente é humanista, ele tenta perceber aquilo que há de substância para poder criar os projetos que vão mudar o mundo, né? Mudar uma nova ordem mundial, no caso. Os arquitetos, na sua formação acadêmica, têm a função de mudar a realidade das coisas. Eles não podem pegar algo e deixar como está. Disso eu estudei, analisei, sempre buscando compreender de que maneira, quais são os mecanismos que poderiam contribuir para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. E a arquitetura é uma delas e o urbanismo é um deles, né? E então eu fiz um trabalho hoje mais sucinto, mais curto, para a gente poder conversar. Então eu espero não cansar vocês e espero despertar em vocês o interesse por estudar outras culturas e a causa Bahá'í. Tudo bem para vocês? Podemos começar? Começar a estudar a diversidade de culturas do mundo, vocês começam a descobrir a beleza que existe em cada uma delas, né? Aí os arquitetos têm o privilégio de estudar um dos temas que é a antropologia. E a antropologia demonstra cada um desses detalhes. Então, quem consegue estudar isto, não consegue mais ver o mundo da mesma maneira, né? Como outras pessoas, né? Começa a enxergar a humanidade como uma só. Vocês sabem o que é antropologia? Vocês têm ideia do que é? Alguém aqui estudou antropologia? As mãos estão se levantando. Então, eu digo o seguinte, que se todo mundo estudasse antropologia, acabaria as guerras. Em um segundo. Acabaria tudo. Soiana. Então, a maior prova de que nós somos um só organismo, né? Uma só família, está na própria ciência e na história. E o elo, por incrível que pareça, é espiritual. E vai ficar claro para vocês nesses slides aí.
né? Que eu prometo que vai entrar logo. É que são 3 e está me embananando que quando está fechado eu não consigo ver quem é quem. Vamos ver se eu consigo agora. Então, Nessa, está aparecendo assim o PowerPoint com a primeira tela. E agora? Agora sim, agora deu certo. Mas vamos ver se esse é o primeiro. Esse é o Eu primeiro? acho que esse é o primeiro. Vamos ver. Podemos ir, desculpe. Podemos ir. Tá bom? Então, como os conceitos espirituais e humanistas influenciaram na arquitetura e na formação das civilizações, né? Próxima página. Então, nosso primeiro bate-papo aqui, nosso primeiro estudo, por favor, Neysan. Pode avançar, isso aí. Deixa aqui? Então, isso, pode deixar aqui. Então, nós vamos ter três conjuntos de análise, de estudo aqui, né? O primeiro vai analisar a realidade. Né? A gente, na arquitetura, tem uma palavra chamada semiótica, que a gente tenta compreender qual foi a essência que fez com que algo surgisse. Né? Qual foi o fator de inspiração. Então, lá na antiguidade, lá atrás, o homem perguntava quem ele era. Né? E em cima do nosso início, do nosso trabalho, eu quero dizer que mais importante do que um templo é o coração do homem. E isso o Baha'u'lláh deixa claro aqui. Bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração. É uma linda palavra dele que aborda realmente o desprendimento e desapego às coisas materiais. Então, o nosso primeiro tópico ali, primeiro estudo é quem sou, né? O princípio e origem, artes, arquitetura e civilizações primitivas, os povos das Américas, África, Mesopotâmia, resumido isso, e a busca pelo sentido da vida. Vamos lá, Neysan? Bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração, e bem-aventurada a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna e o vale, a terra e o mar, o prado e a ilha, onde se haja feita a menção de Deus e celebrado seu louvor. Baha'u'lláh. Por favor, Neysan. Essa aqui é um conjunto de imagens que traduzem a nossa evolução como sociedade. Da esquerda para a direita, vocês podem perceber que o homem, há milhares de anos, vivia naquilo que nós chamamos de caverna, né? E com o passar do tempo, ele foi construindo uma família, um lar, e foi registrando isso, né? E um dos processos que mais deve ter marcado a vida daquela sociedade foi a morte. E ele tinha que entender o que era esse sinal da morte, né? E ele registrava isso, de tempos em tempos, nas suas cavernas, nas paredes. Com o passar do tempo, ele foi criando coragem, foi saindo desses núcleos fechados, foi se socializando, né? E ele foi também construindo ferramentas para poder produzir seus alimentos, né? Então vejam que nessa primeira linha, a revolução, né? A mudança que há na sociedade, de que ele está escondido, ele sai e começa a plantar. E depois embaixo vocês percebam a maturação da sociedade, né? Quando ela sai apenas do aspecto de caçador e começa a plantar. Isso demonstra uma maturação. Mas o que foi que fez com que eles percebessem isso? Então o texto aborda esse tema, né? Que fala que famílias se unem e formam clãs, que mais tarde se unem e se tornam tribos ou comunidades. A necessidade de entendimento entre os grupos os protegeu da fome e dos conflitos e promoveu a percepção sobre a importância da capacitação e do conhecimento. Nessas ilustrações, estão vendo que tem a caverna, tem o campo, tem as casas ali, né? As casas com estrutura de madeira. Eles já aproveitam o terreno, depois começam a criar os canais de irrigação, né? Isso tudo de tempos em tempos, essa maturação, né? Por que o homem percebeu que ele poderia evoluir, que ele poderia dar um passo além, né? Todo mundo entendeu? Compreendeu isso aí? Aqui, por exemplo, demonstra duas fases da humanidade, né? Um é a fase do homem neolítico e o anterior paleolítico, né? Então aborda ali que na antiguidade esse homem ele caçava para poder alimentar, né? Ele teve que desenvolver cultura e tecnologia para poder sobreviver. Aqui é um exemplo que até hoje está registrado de uma arquitetura vinculada a cavernas, lá na Índia, né? Que são traços muito antigos dos povos, né? Como é que eles passaram de um estágio de medo, de receio, para um estágio mais coletivo agora, tá vendo? É isso.
Essas são casas que são feitas lá no Sudão, né, com palha e com madeira. Isso demonstra um grau de maturidade. Se vocês observarem bem a estrutura, ela é complexa. Ela não tem nada de simples, né? Então a casa começa a se tornar algo sagrado para o homem. Ele começa a querer ter o lar dele, para a família dele, e ele começa a cuidar ao seu redor, né, com as aldeias. Aqui é outro exemplo de arquitetura, né, lá no Camarão, né, que as pessoas usam argila, usam barro para poder fazer essa arquitetura que vocês estão vendo em volume, né, num volume único. Hoje a gente vê um montão de projeto parecido com isso aí. Mas olhem que interessante que é. Então isso demonstra, pessoal, que mesmo na arquitetura mais primitiva estava intrínseca a criatividade, o processo criativo deles, né? Como eles percebiam isso? Colocavam poesia, né? É uma forma bonita de ver, né? Aqui um exemplo de como um pensamento, uma ideia que traduz aquilo que é a imagem do Criador, numa sociedade que tem uma hierarquia e uma organização clara, né? Então, para vocês verem como aquela ideia que saiu da condição primitiva e passou para o coletivo, e como eles começaram a se organizar e formar as primeiras civilizações. Então, daquela condição primitiva, eles saíram para o coletivo e começaram a edificar construções que dignificassem a sua maneira de pensar e crença, né? Vocês verem o comparativo que tem aí, né? Desde a China, no Egito, nos países latino-americanos, né, ameríndios. Então, essas formas piramidais, escalonadas, vocês vão ver mais na frente, estão ligadas às várias culturas, inclusive até hoje, na verdade. O homem sempre quis buscar algo que superasse a sua vida, que era o mistério, que era a parte espiritual, né? E isso está impresso em várias civilizações, e agora vocês vão ver exemplos como esse. Olha esse exemplo, pessoal. Isso aqui é o comparativo dos incas e egípcios. De um lado, o lado esquerdo, mostra ali, por exemplo, as pirâmides, tanto do pré-inca, inca e egípcio. Do outro lado, mostra o modelo construtivo ali, as construções de pedra. Como é que pode povos viverem tão distantes terem o mesmo conceito tecnológico e o mesmo conceito de representar os seus anseios, a sua verdade, a sua espiritualidade, né? Mesma coisa, olha só, as estátuas de ouro, a mumificação, o tipo de crânio, né? E também os obeliscos. Até a forma das portas. Como é que é possível que um povo tão antigo, os povos tão antigos, tinham similaridades entre eles? Aqui outro exemplo, né? Os objetos, né, que traduzem a cultura deles, os sinais, símbolos, né, muito similares, né? Até os templos deles tinham as mesmas proporções de porta. No canto esquerdo inferior, vocês observem aquelas imagens ali do templo de 3 portas. Segundo o historiador, indica a mesma religião, né? E do lado direito explica aqui, ó, esse projeto de 3 portas é um fenômeno arquitetônico mundial nos templos, que simboliza uma religião universal, praticada nos tempos antigos. Essa religião se baseia no mesmo princípio, equilíbrio de lados opostos. Então vejam que como a sociedade tinha inteligência, tinha percepção, e como ela precisava se apoiar uns aos outros para poder viver e construir uma sociedade melhor. Aqui um exemplo, né, das pirâmides. Essa pirâmide é do Egito, né? Olha a dimensão que ela tem, essa pirâmide. Olha o escalonamento, né? Olha a inteligência que foi aplicada nesse projeto. E os túneis que tem por trás disso, né? Por que alguém faria isso? Qual seria o motivo que uma civilização dedicaria tempo para construir esses monumentos se não fosse por causa da sua espiritualidade, né? Aqui outro exemplo também, lá no Iraque, né? O grande zigurat, o exemplo de escalonamento. Sempre são projetos que dão a ideia de monumentalidade, sempre algo alto. Aqui no México, né? Não sei se quem conhece, mas olha a dimensão do que nós estamos falando, né? Aqui no Camboja também, outra pirâmide, muito similar àquela.
Isso aqui é na China, né? Uma pirâmide, uma tumba de um general na China. É gigante também essa pirâmide. Por favor, nem isso. Aqui é uma vista lá do México, né? Onde está aquela pirâmide enorme que vocês viram. Então, essa etapa demonstra a maturação da sociedade. Aqui é um exemplo que mostra também como o conceito de organização influenciou o urbanismo da cidade, né? Eles são, do lado tem Persépolis, tem o México, tem o Egito, né? Então vocês percebem que existe uma inteligência de organização dos espaços entre eles e que cada coisa tem um valor. E aqui demonstra no desenho os eixos que ligavam os elementos. Para você ver como eles tinham já esse conceito aplicado, né, de espiritualidade e inteligência mesmo, urbanização e arquitetura. Então nós saímos de um grau nós saímos do princípio que antes era família, depois clã, aldeia e cidade. Então a maturação da humanidade, desde o princípio, ela está evoluindo e crescendo a sua célula social. Neissa, alguém quer fazer alguma pergunta? A pergunta é a seguinte: a origem do homem e a construção arquitetônica do sagrado é uma capacidade inerente do anseio dele por descobrir o divino? Ou você está colocando isso como resultado do divino? Então, na verdade, acho que, em outras palavras, o que foi perguntado aqui, se é causa ou consequência, o que nós acabamos de ver. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque você vai ter momentos na sociedade que você vai perceber o traço de consciência dele, né? A arte, né, aplicada, ela tem um lado empírico e tem um lado intuitivo, né? Então, esse homem, até hoje, todo o processo criativo da humanidade é por duas maneiras. Uma é intuitiva, que a gente fala que é usando a espiritualidade. E a outra é pela composição, que é a percepção dele. Então, esse homem, eu creio que quando ele se percebeu quem ele era, ele começou a entender o que havia dentro dele, que era o divino, né? Então, a maturação, por exemplo, quando eles começam a se unir e começam a perceber a importância da unidade no coletivo, eles começaram naquele momento a entender o que era o sagrado para eles. Agora, por que você está falando isso? Porque eles cresceram, eles tiveram inteligência, eles aplicaram, conseguiram se reorganizar, porque fé não é uma questão ilógica, tem racionalidade também, né? Mais na frente, vocês vão ver, por exemplo, que uma das religiões, que é o zoroastrismo, o Zoroastro ensinou para as pessoas que eles deveriam plantar, deveriam se organizar. Mas antigamente também houve essa percepção. Não sei se eu consegui responder vocês, né? Mas Tem mais duas perguntas curtinhas que eu vou fazer e já estou pronto para o próximo slide quando você falar. As duas perguntas são as seguintes. Alguém perguntou, já existe alguma explicação referente às similaridades arquitetônicas que você mostrou em dois continentes? Como ocorreram em áreas tão distintas? A outra pergunta é qual é a relação com o aspecto espiritual ou religioso dos modelos construtivos que você mostrou até agora nos slides? Tá, então a primeira pergunta. Pesquisas atuais estão demonstrando que os povos se comunicavam entre si e que havia realmente uma troca de conhecimento entre eles. Talvez não na velocidade que nós imaginamos hoje como a internet de avião, mas havia uma troca de conhecimento entre os povos. Está em estudos de antropologia, é fato isso. Por exemplo, o Márcio Bontempo, até citei isso para o Neissa, o Márcio Bontempo, que foi o presidente da Associação Naturalista, ele tem um livro chamado A Família Global, vale a pena vocês lerem, que ele faz uma análise sobre o prefixo su na língua japonesa e yasu na língua guarani e asura na língua persa. Significa a mesma coisa, significa espírito, né? Agora, como é que os povos tinham essa conexão, né? Da onde surgiu isso? Então, vale a pena a gente estudar para perceber que a humanidade, de tempos em tempos, ela é uma só. Ela é uma só, na verdade.
Qual que é a segunda pergunta, A Nilson? segunda pergunta é qual a relação com o aspecto espiritual ou religioso dos modelos construtivos que você mostrou até agora? Eu sei que Ótima, os ótima próximos pergunta. slides vão até aprofundar mais nessa relação, É, mas a lógica é a seguinte: o homem, ele, quando começou a questionar sua existência, ele começou na época primitiva, ele não entendia que força que era essa que existia, mas ele sabia que essa força estava manifestada nos elementos da natureza. Então, quando você pega a cultura africana, por exemplo, até de povos drusos e até os ameríndios aqui da América, vocês percebem claramente que a natureza está representada, quer dizer, a natureza está representada na arquitetura, né? Como o Deus Sol, né? A deusa chuva, a terra também era uma deusa, né? Então havia um respeito para isso. Eles começaram a colocar isso como símbolos do seu projeto e começaram a representar a busca por esse contato. Então o escalonamento da própria arquitetura piramidal, que vocês viram que está muito intrínseco isso, é essa tradução. De que as sociedades modernas tinham o clero, tinham os sacerdotes, tinham os mais inteligentes, mais sábios, e aqueles que eram os governantes estavam mais próximos do Criador, desse Criador que eles nem sabiam identificar como era. Pode seguir, por favor. tá bom, vamos no PDF. Então, lá no início nós estávamos falando do hinduísmo. Olha essa imagem do lado, pessoal. Quando a sociedade começou a perceber que havia um sinal de uma revelação clara de que havia um Criador e ele que tinha um representante na Terra, divinamente constituído, quer dizer, ele tinha as virtudes e qualidades espirituais para ser chamado disso, aí os homens começaram a compreender o que havia de mistério. Eles começaram a representar isso de maneira ordenada, planejada. Então, por exemplo, veja esse templo exagerado aqui hindu, que demonstra as mesmas características daquelas tribos e aquelas cidades anteriores, né? Escalonamento. Mas Krishna, ele veio demonstrar que havia um Criador único, né? Então, por exemplo, aqui, ó, do lado da explicação, a arquitetura antiga, com edifícios antigos, né? Monumentos e templos em pedras, uso de cúpulas terminadas em bico, coberturas piramidais, grandes torres em forma de montanha nos templos. Por que tem esse escalonamento? É o mesmo escalonamento que havia anteriormente. Aí você pergunta, mas por que existe, por que a civilização ela mantém alguns padrões? Porque ela vai aprendendo e vai assimilando, vai copiando e depois vai mudando as coisas, né? Então, por exemplo, nesses templos aqui, está impresso neles os deuses da natureza, Vishnu, tá, os seres sagrados da natureza do Krishna, ele explicava que os animais, os seres vivos eram sagrados. Então, na época, os poetas e arquitetos entendiam que tinham que colocar isso como um símbolo na arquitetura religiosa para identificar o sinal. E o que havia dentro do templo? Havia o sinal de Deus dentro do templo. Então, dentro desses templos, tem lá uma figura de Krishna sentado, como se fosse na flor do lótus, que nem o budismo, por exemplo. Há também uma grande densidade de ornamentação e esculturas e figuras antropomórficas, né? O conceito de reencarnação e o conceito de mundos, nasce também aqui com essa influência do hinduísmo, né? Chamado hinduísmo, que Krishna explica sobre isso. Por que nasce isso? Porque ele explica no livro do Bhagavad Gita mais ou menos assim. O Arjuna pergunta para ele assim, Krishna, quando é que tu vem novamente? Ele fala, ó Arjuna, eu reapareço de tempos em tempos em locais diferentes, com cores diferentes. Aqui já é o exemplo de um templo mais atual, né, na Índia, muito maior, mas também traduzindo aqueles sinais lá daquele templo de maneira mais moderna. Então, olha os elementos que tem nele, já com uma influência um pouco islâmica, né? Neison, por favor. Zoroastrianos. Zoroastro veio da Pérsia, né? Ele fala, uma das mensagens dele, né? Deus está sempre à tua porta, na pessoa, teus irmãos e todo mundo. Então, por exemplo, se lá no hinduísmo você tinha uma arquitetura enorme, monumental, nessa religião tudo será diferente. Por favor. Isso. É uma arquitetura simples, singular. O que Zoroastro veio explicar? Zoroastro veio explicar o dualismo, né? A existência de uma força bondosa e todo mundo que não seguir aquela força, não compreender, estaria do lado obscuro.
Só que o povo era tão primitivo que ele teve que usar a noção de um espírito bom e um espírito mau. Então aqui tem uma explicação, né, que o templo na Pérsia, a cidade que tem esses locais sagrados no Irã é Yazdi, fica ao norte do Irã. E basicamente essa religião é uma religião, a gente pode dizer, claramente científica. Por quê? Porque ela é muito mais pragmática do que dogmática. Ela em si, o Zoroastro é muito prático. Então ele ensinava que todo trabalho feito com adoração é oração. Mas imaginem vocês que povo que ele pegou naquela época para poder educar isso, né? E outra coisa, o templo ele é muito simples. Ele tem o quê? Ele tem dentro dele um espaço onde tem uma pira de fogo. E os monges, os sacerdotes, têm que se revezar para manter essa luz acesa, como se fosse a luz da fé dos homens. Entende? Então vale a pena vocês estudarem sobre isso. Os templos judaicos chamados sinagogas, né, surgiram muito tempo depois de Moisés, né? Vocês sabem disso, né? Então, por favor. Isso. Então, geralmente, a sinagoga é um local que é o símbolo do convênio de Deus, o símbolo do cumprimento de uma promessa entre o homem e sua relação com o Criador, né? Então, aqui tem uma tradução, tem uma explicação simples, né? Que no seu interior fica a Arca do Torá, que são os livros sagrados, né? Que os primeiros sinais da criação de uma sinagoga, né, é muito antiga, 300 antes de Cristo. E tudo que vocês conhecem hoje, basicamente o mesmo modelo de arquitetura nas igrejas, provém das sinagogas. Sabe? Se analisar essa imagem, se não tivesse, talvez castiçais, tivessem cruz, as pessoas iam identificar isso como igreja. Sabe? E mesma coisa, no início as sinagogas tinham divisão entre homens e mulheres. Em cima ficavam as mulheres, as crianças, embaixo ficavam os homens. Isso lá atrás, né? Por favor, né? Alguma pergunta sobre isso? Ó, aqui é um exemplo de uma igreja. Essa igreja aqui, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Essa igreja não, essa é sinagoga, nos Estados Unidos. Olha a arquitetura dela. Não parece muito as igrejas nossas? Nosso país, né? Parece muito, né? Então, veja, a sinagoga, o objetivo dela era proteger a fé de Deus. Proteger aquilo que havia de sagrado para o povo hebreu, que é o testemunho de Deus ao povo judeu. Templos budistas, né? Chamados pagodes. Jamais todo mundo, o ódio acabou com o ódio, o que acaba com o ódio é o amor. Buda. Da mesma maneira que Zoroastro foi um mensageiro que veio trazer pragmatismo para o povo persa, que acreditava em vários deuses, o Buda fez a mesma coisa em relação ao povo hindu do Nepal. Por favor, Nessa, para frente. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque são os elementos que influenciam diretamente na criação dos projetos. O Siddhartha Gautama Sakyamuni, ele era um príncipe. Ele tinha 3 palácios, ele tinha riqueza, ele tinha tudo que ele quisesse. Ele tinha a princesa mais bela, a riqueza, tudo ele poderia ter, mas ele abdicou da riqueza para se dedicar ao bem do próximo. Então, a religião, se na religião zoroastriana a palavra que domina a essência dela é adoração, no judaísmo, a partir de Abraão e Moisés, é fidelidade e justiça. Já no budismo, é renúncia e desprendimento. Renúncia e desprendimento. Então, os primeiros projetos deles eram feitos de pedras. Na sequência, quando o budismo foi sofrendo influência do povo, né, na Ásia, eles foram recebendo desenhos com troncos, com pilares, com essas coberturas, né? Aqui são 3 tipos de projetos. Um na Índia, o outro em Mianmar, o outro no Japão. São 3 características diferentes de projetos budistas. Dentro desses templos, fica a escritura sagrada do budismo, que é o Tripitakas, e algum deles diz que tem filamento do corpo de Buda, né? De Buda, perdão, do corpo dele, né? Aqui é uma cidade antiga, é considerado o maior templo do mundo. Não sei se vocês conhecem isso, né? Mas é um templo chamado Angkor Wat. Templos cristãos chamados igrejas, né? Então, diferente, por favor, amai-vos aos outros como eu vos amei, que está um pouco, a imagem muda, eu não consigo acompanhar.
a arquitetura, se na arquitetura hindu se tinha aquele exagero de monumentalidade, que as pessoas tinham que representar a adoração ao Criador, se nos persas a adoração ao fogo, o monumento da natureza, era o sinal da fé deles, e se no judaísmo o respeito e o amor pela palavra revelada por Moisés e pela fidelidade de Abraão era o sinal que deveria conter os sinais da arquitetura, né, os elementos da arquitetura, no cristianismo muda tudo isso. Porque daí Emmanuel, Jesus, se torna o espelho para a inspiração. Né? Vocês sabem que um dos títulos de Jesus é pureza, né? Cristal, Cristo. Né? Então os arquitetos eles tinham que demonstrar na arquitetura cristã, que a gente chama, a história da revelação de Jesus, mas traduzir a transparência e a pureza. Por isso que as igrejas cristãs, elas têm muito vitral, muito vida e verticalidade, que simboliza o céu, o elo com o céu e o Criador. Mas não deixa de ter o fogo, não deixa de ter o livro sagrado, o Torá e o Novo Testamento. E não deixa também de ter os sacerdotes, que são os mesmos elementos que estão intrínsecos nos persas, nos hindus e nos budistas. Por favor, aqui um exemplo de uma igreja de Paris, né, que demonstra o desenho de crucifixo. Aqui uma visão aérea, uma visão mais desenhada, né, e aqui por dentro essa noção de monumentalidade que copia lá do passado, a verticalização em relação ao céu e os vitrais contando a história, né? Aqui dois exemplos, né? Um acho que é Richard Meyer, que, se não me engano, né? Não sei se é Mário Botto, Richard Meyer, que fez uma igreja maravilhosa, e o Oscar, que fez essa igreja que eu considero a mais linda do mundo, que é essa igreja de Brasília. Quem não conhece, são exemplos de uma arquitetura simétrica e uma arquitetura assimétrica, que a gente chama. E agora, pessoal, a gente vai para uma parte muito interessante, porque, como a gente disse para vocês lá no início, que o homem, quando percebeu que ele fazia parte do todo, ele começou a crescer, e ele começou a perceber que havia sinais de um espírito, de uma força manifesta. Se na religião cristã, na religião hindu e na religião judaica, a figura de um Messias é importante, está intrínseca na sua arquitetura, no Islã tudo muda. Tudo vai mudar a partir de agora. Então, Muhammad fala, quem ama ir ao encontro de Deus, Deus ama encontrá-lo. Então, vejam, pessoal, agora aqui começa uma mudança radical. Primeiro, é importante entender o seguinte. Nesse ponto para frente. Isso aí. Gente, Krishna não frequentou escola. Jesus se frequentou pouco. E Muhammad, que é o manifestante da religião islâmica, não frequentou também porque era analfabeto. E o Muhammad, ele não sabia escrever. E quem revelou o Alcorão, quem revelou foi ele através do Espírito Santo, através do anjo Gabriel, né? E Deus mandava ele recitar. Mas quem escrevia o Alcorão, na verdade, eram as mulheres, eram a Fatimé e a Khadija, a esposa e a filha dele, né? E há um fator intrínseco aqui, porque nessa revelação divina, Muhammad deixa claro que Deus não pode ser representado, não pode ser traduzido, a menos pela figura, pelo arquétipo que é o seu mensageiro divino e por suas palavras. Então, na história islâmica, na revelação islâmica, Muhammad determinou que não poderia haver figura, não poderia haver figura. E aí começa tem um conceito, que vocês vão ver agora na frente, chamado unicidade. As mesquitas são locais de culto, como qualquer igreja, qualquer sinagoga, mas ela tem também uma aplicação científica e política na sua organização, né? Então aqui a gente está mostrando aqui o texto aqui, né? Como fruto da revelação islâmica, nasce o conceito de unicidade de Deus, que influenciou todo o conhecimento científico e naturalmente a arquitetura e a formação das novas civilizações. Aqui nasce a proporção áurea, a ideia de infinito. Seus reflexos estão manifestos na matemática, álgebra, física, desenho, arquitetura e engenharia. Por favor. Então, por exemplo, pessoal, esse desenho aqui, ó, que mostra uma galáxia, mostra dentro de um caracol, né? Para vocês verem que a unicidade fala o seguinte, que todas as coisas criadas provêm de um mesmo ponto. Um mesmo ponto.
E o que foi que aconteceu com o conhecimento influenciado isso? Tudo se expandiu. Os filósofos e estudiosos começaram a analisar toda a natureza do universo e começaram a criar fórmulas e aplicar fórmulas ao desenho da natureza. E aí ficou claro que esse ponto criador, que na verdade a gente sabe que é Deus, é a fonte, é o germe de todas as coisas. Então a criatividade provém dele, na verdade. E aqui, quando você olha uma mesquita diferente de uma igreja, aí se a igreja conta a história de Jesus através dos vitrais, na mesquita está impresso as palavras do Alcorão e a ideia de infinito. Por isso que tem essas imagens. Por exemplo, essas mesquitas aqui, acho que é Isfahan, ou Shiraz, não sei agora. Mas olhe, a cúpula lateral esquerda, que é a parte esquerda da folha, né? Olha aquela mesquita, o cume dela, em forma de, parece que uma gota, e olhem as letras que estão ali, são versículos do Alcorão. Mas por que eles botavam isso? Porque a fé islâmica, quando surgiu, era uma fé democrática. Muhammad acreditava que todas as pessoas deveriam ler e escrever. Tanto é que era obrigação a alfabetização no Islã. No cristianismo, o conhecimento ficava apenas com os clérigos e os reis. No Islã muda isso. E essa pluralidade, essa proporção áurea repetida, isso demonstra a ideia de infinito. Então Deus está nessas coisas, na palavra criativa dele e no infinito. Os minaretes eram um elemento para convidar as pessoas para a oração. Para a oração. Então esses minaretes que vocês estão vendo, pessoal, não é um elemento apenas decorativo. A função era convocar as pessoas, porque quando surgiu o Islã, eles tiveram que criar uma ideia de tempo para convidar as pessoas. Bem, nós saímos do conceito de família, tribo, clã, cidade, estado, e agora chegamos à nação. O que vocês acharam desse bate-papo aí? Já tem aqui um montão de perguntas mostrando que aqui você atiçou aí a ideia. Eu vou até aqui, eu acho que o Bruno poderia fazer a pergunta ele mesmo, porque nós com isso damos a interatividade vocal também. Querido Bruno, deixa eu tirar você do mute, ou você mesmo tira você do mute, faz a sua pergunta que está escrita aqui, por favor. Boa noite, Neysan. Que prazer estar com você, com a Mir, com todo Olá, Bruno. o povo Claro. aí, ligado em coisas sagradas que nos elevam, literalmente. E a minha pergunta, na verdade, é uma observação, né? Os primeiros espaços sagrados não são propriamente espaços sagrados, são monumentos, são construções em pedra. Então, para você subir às alturas, e aí a primeira pergunta, por que as alturas? Por que Deus está no céu? Por que ele está para cima, né? Não está para baixo, por exemplo? Que a terra ou no mar? Por que ele está no céu? Né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, uma vez que ele está identificado com o céu, as primeiras estruturas são estruturas de apoio, né? Você apoia pedras em pedras, mas as pessoas não entram dentro. Só alguns sacerdotes, em alguns cultos, ocorrem situações em que as pessoas penetram essas estruturas. Isso vai demorar muito tempo, até que, num certo momento, surge, diria assim, a ideia de uma casa de Deus. Eu diria que isso são as sinagogas, né? Assim, as mais antigas casas de Deus, onde o povo entra. Antes o povo ficava do lado de fora. E, além do que, muitos templos maias, aztecas, eram usados para sacrifícios humanos, né? A gente sabe disso. Então, aquela construção em degraus também era para levar as pessoas lá para cima, para depois serem jogadas para baixo, às vezes com sacrifícios, né, terríveis humanos. Mas, tirando esses toques de... talvez, não sei se são característicos dos povos aqui da América Latina, se isso acontecia já em outros povos também, que o próprio monumento era usado para sacrifício, né? Certamente de animais, mas enfim, de pessoas também. E depois, em um certo momento, aparece essa ideia de que as pessoas adentram o espaço. Para isso, foi necessário uma construção, né? Uma construção que permitisse a criação de um espaço interno. Você está dentro você adentra o espaço divino.
Né? Isso tem-se uma ideia, é isso mesmo? Aconteceu na religião judaica primeiro ou em outras? Como é que foi essa passagem de uma grande construção, onde as pessoas ficavam fora, do lado de fora, e depois a possibilidade de adentrar? Sabemos que havia templos onde os sacerdotes entravam, não o povo. O povo adentra num determinado momento, né? Era essa a minha pergunta, viu, Amir? Muito Obrigado. boa pergunta. Parabéns pela... Eu não sei, Bruno, te responder precisamente, mas eu concordo com você que a partir de quando o Torá ele começa a ser compartilhado em termos de conhecimento, muito diferente do Bhagavad Gita, que não foi feito dessa maneira, né? Realmente começou a haver interesse por estudar essa crença, estudar as palavras que Deus tinha manifestado para Moisés, né? E também porque havia uma visão de unidade do povo hebreu que não havia com o povo hindu, o povo indiano. Então havia uma causa comum. Então quando você percebe que há uma ação de uso, de utilidade daquela palavra criativa, você começa a entender por que o local sagrado foi criado, né? Então, se no hinduísmo eles faziam os monumentos porque entendiam que era daquela maneira, né? E pense bem, demorou muito tempo mesmo para perceber que era aquilo, né? Mas no caso do judaísmo foi diferente mesmo. Entende, né? Que realmente a casa de culto se tornou uma casa de devoção e ao mesmo tempo de estudar a palavra criativa. No hinduísmo não havia isso. São realidades diferentes, sabe? Agora, a questão do porquê que eles percebiam que deviam construir monumentos é porque eles olhavam para o céu. Eles tinham que olhar para o espaço, eles tinham que perceber que havia algo a mais. Entende? Então, eles começaram É engraçado como essa analogia que o Bruno fez me lembra de uma outra, que é a seguinte: o ser humano, ele é os dois, né? Ele é binário, ele tem um lado espiritual, nossa essência é transcendente. Mas nosso corpo é físico, enfim, ele vem da terra e ele, depois que a gente morre, volta para ela como cinzas. Mas uma analogia bonita que eu escutei é de que, tal como uma árvore que é da terra, busca a luz, e ela, engraçado, ela é da terra, e ela precisa das raízes estarem dentro da terra, mas o objetivo de vida da árvore é subir, é se sublimar, é se iluminar, é ter acesso à luz. E da mesma forma o ser humano é da terra, é material, precisa ganhar dinheiro, precisa viver, precisa comer. Mas o homem sente a inspiração divina nele. E ele, por isso, se eleva à luz, ou à condição do sublime, do etéreo, do espiritual. Embora ele também seja matéria, seja também um animal, seja corpo. Então, eu acho que essa dualidade, o Bruno falou muito bem. Amir, com a tua licença, eu vou estender um pouco, porque o desastre técnico que essa reunião está sendo, graças a mim, não seria justo terminar daqui a 15, 18 minutos. Eu vou estender um pouco, porque os amigos não sabem. O mais bonito está por vir, que é o terceiro grupo de slides dele. Então, eu vou até pedir para as perguntas que tem aqui. Tem duas perguntas ainda na fila. Eu só quero fazer uma adenda ali, né, com o que Bruno falou. Houve uma figura no Egito chamada Amenófis IV, né, que foi um faraó muito bondoso, e ele era monoteísta. Ele tentou ensinar para aquela sociedade da época que só havia um criador, sabe? Então, o que eu quero dizer é que nos intervalos entre as religiões importantes do mundo, houveram almas iluminadas que influenciaram o processo de crescimento da civilização, sabe? Então, vale a pena a gente estudar isso e não achar que aquilo não vale a pena, né? Você está vendo aí o número 3, Amir, que é a tua terceira parte da apresentação. Sim, senhor. Então, pessoal, agora vamos dar um passo. Vamos dar um passo tanto quanto importante, que foi a diferença do lado primitivo para o maduro e para o nascimento da civilização e também para o conceito de unicidade que estava no islamismo, né? Então, agora nós vamos começar a ver, aplicado em projetos de arquitetura, o conceito da revelação progressiva. Então, se num tempo o homem tentava entender quem ele era e quem era esse Criador, e se num outro tempo esse Criador se dizia eu sou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, agora, na revelação progressiva, esse manifestante fala, eu sou, mas eu estou dentro de ti.
Então, por exemplo, aqui tem uma análise de tipologias, de plantas e arquitetura. Isso é bom para arquitetos aqui. Olha o desenho do lado esquerdo aqui, né? Que traduz um ponto de inércia aplicado a uma planta, um eixo, né? E os elementos que rodeiam esse eixo, que dá a noção de pirâmide na planta abaixo, né? Então, o eixo do templo era aquilo que havia de mais sagrado, né? O homem não sabia traduzir isso como algo que pudesse ser apenas espiritual. Ele tinha que demonstrar aquilo materialmente. Já na planta do budismo, se vocês analisarem um pagode, ele tem que ter pelo menos 4 portas. E geralmente estão vinculadas aos elementos cardenais, né? Quer dizer, norte, sul, leste e oeste. E o templo budista ele é simples. É um local de adoração, onde tem os pergaminhos e tem um altar simples também. Já na cristandade, que é uma outra maturidade, né? Ali, reduz um pouquinho a folha. É isso. Pode reduzir? Eu pensei que eu estou fazendo... Pode reduzir, tá bom, sim. Já na cristandade, vocês percebem que o templo traduz aquilo que era o sacrifício de uma alma pura. E no Islã, é puramente uma planta racional, científica, aonde dentro dela que está o conhecimento. E quando chega na modernidade do século XIX, vocês vão perceber que a arquitetura que os arquitetos Bahá'í desenvolveram baseado no conhecimento Bahá'í é um templo em que deve expressar a luz que está dentro de cada ser humano e que está dentro das revelações divinas. Então, o desenho dos templos Bahá'í são desenhos simples, porém complexos. Vamos ver já. Então, aqui mostra, só redução um pouquinho mais. Isso aqui, ó. Aqui mostra, pessoal, o desenvolvimento da sociedade e os reflexos na ciência. Então, por exemplo, se lá atrás, no hinduísmo, nos caldeus, no povo judaico, nós tínhamos a ideia de onipresença divina, né? E um passo à frente, que são as peças de budismo, né? Demonstra um cuidado, ação e reação, que cada atitude que você tem vai gerar um fruto. Na cristandade, nós temos a noção de trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, se manifestado. E no século VII, que mostra a universidade islâmica, demonstra que Deus é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas surgem dele. Mas olhem como é que o desenvolvimento aconteceu, né? E a partir do século XIX, no outro documento que o Neisen tem, ele demonstra que em 170 anos de história de humanidade, já tem por ano, basicamente, mais de 3 milhões de invenções e fruto das invenções como consequência, né? No outro gráfico ele mostra isso. Então, se numa época era transcendência, só um pouquinho aí, Sandy, volta ali. Se num tempo tinha transcendência, no outro tinha equilíbrio, na cristandade Deus fez presente, no islamismo mostra que o ponto único é o Qeblé, que é o manifestante divino, aí demonstra proporção áurea, pluralidade dos mundos, aplicação da álgebra como consequência. Já nessa época moderna está ali, ó, busca pela perfeição, com aplicação do conhecimento e desenvolvimento científico, luz, ciência, tecnologia, diversidade, unicidade divina, não há mais limites e barreiras. Então, a arquitetura e construção de cidades foram baseadas nesses conceitos. Por favor. Ó Filho do Ser, e traduzindo para vocês, traduzindo para nós, o que Deus está falando nesse dia? Ele fala mais ou menos assim: Tu és minha lâmpada e minha luz está em ti, que obtenhas dela o teu esplendor, e não aspires a outros, não a mim, pois eu te criei rico e generosamente derramei sobre ti as minhas graças. Quer dizer que Deus, através de Baha'u'lláh, nesse dia está dizendo: eu estou dentro de vocês, né? Vocês são minha essência. Por favor. Aqui tem um resumo desse material que eu não vou ler todo para vocês, mas Baha'u'lláh diz que as casas de adoração, elas têm 3 pré-requisitos. Tem que ser de forma circular, quer dizer, o desenho tem que ser de uma maneira que permita a igualdade, a justiça. Tem que ter 9 lados para simbolizar a união de todos os povos e tem que ser cercado por jardins, né? Além disso, tem que ter elementos que respeitem a cultura na qual será implementado. Se na cristandade, no judaísmo, no islã, existe uma arquitetura característica deles,
que tem que ser impressa, já na revelação Bahá'í é diferente. A única coisa que Baha'u'lláh pede são os elementos, mas a arquitetura, a beleza dela tem que se respeitar a cultura local. Por favor. Aqui demonstra um mapa de como foi desenvolvido os projetos da comunidade Bahá'í até Santiago. Então demonstra Rússia, Ashgabat, onde nossos parentes ajudaram a construir. Depois Chicago, nós vamos estudar Ashgabat, Chicago, Alemanha e que mais? A Índia e Santiago. Nós vamos consultar, vamos conversar sobre isso hoje. Né? Eu só quero dizer para vocês que as pessoas, no início, naquele início de Ashgabat, dos Estados Unidos, pessoas muçulmanas, judias, cristãs, se levantaram para ajudar a construir esses projetos, com todo o seu esforço por acreditarem na chegada do dia em que a humanidade vai se unir. Então, por favor, primeira cidade de Ashgabat. Olha, pessoal, essa aqui é uma foto que demonstra como os homens e as mulheres se organizavam dentro do templo, ou dentro do anexo, né? Ainda havia influência da sociedade da época oriental em que homens e mulheres não se misturavam. Por favor. É isso. Olha que interessante essa foto aqui, ó. Essa foto aí que tem nossos parentes demonstra o arquiteto no meio ali segurando o desenho que foi o desenho, o projeto foi pré-estabelecido pelo filho de Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá. E o templo era um templo com desenhos inspirados por uma mesquita islâmica. Porém, dentro dele tinha o livro sagrado de todos, tinha os livros sagrados da humanidade, tinha a Bíblia, o Alcorão, o Torá, né? Que eram os livros do povo daquela região. Por favor, Nelson. Aqui é uma renderização mais atual de como era, porque esse templo foi destruído. Ele foi inicialmente proibido pelo comunismo e depois foi destruído. E no futuro será reconstruído. Por favor. Agora nós vamos para os Estados Unidos. Então veja, saímos do Azerbaijão, onde tinha uma influência que era islâmica na arquitetura, e agora nós partimos para os Estados Unidos da América, que vai ter uma influência de desenho ocidental. Essa foto no meio demonstra um arquiteto, que na época ele não conhecia a causa Bahá'í, mas ele ganhou um concurso para fazer o projeto. Ele era franco-canadense. E ele desenvolveu esse projeto aí facinho na época, né? 1908. Né? Por favor, Neison. Olha só, pessoal, como é que ele foi produzir esse projeto aí? Ele criou um projeto que ele tinha que ter na sua arquitetura a simbologia de todas as religiões em ordem progressiva. Tinha que ser uma arquitetura que valorizasse a cultura local. Então, portanto, ele tinha que parecer com a linguagem que havia na época, que era das igrejas. Mas ele também tinha que demonstrar um traçado de uma nova ordem nacional, uma nova ordem social e mundial, que tinha que promover a unidade dos povos. Vejam bem, em Chicago, em 1908, vocês têm ideia da dificuldade que era isso, né? Da crise econômica e do antagonismo que havia entre as pessoas por causa de cor e classe. Isso é, aquilo lá que vocês viram anteriormente, é o processo industrial desse projeto. Agora, deleite-se com os detalhes que estão aí, né? Ah, essa suástica, antes alguém me pergunta o que é suástica. Não é, a suástica nunca foi de Hitler, pessoal, é um símbolo budista. Na cúpula dos templos, das casas de adoração Bahá'í está o máximo nome, né? Que é o nome da revelação de Deus, manifestante divino de Deus, né? E um detalhe, todas as portas são abertas para todas as pessoas e cada pessoa que vai lá pode entoar a sua oração. As casas de oração Bahá'í são universais, são para a promoção de todos os povos. Então, um muçulmano pode rezar, um cristão protestante pode rezar, um católico, um espírita, um hindu, uma pessoa de candomblé, um ateu pode ir lá visitar. Né? Então, é um local aberto para todos os povos. Por favor. Esse é um projeto especial também, na Alemanha. Esse projeto foi concebido no pós-guerra. Então, a Alemanha sofria muito, porque tinha sido destruída, e o centro, a Casa Universal, né, que não havia Casa Universal ainda, mas os Bahá'í decidiram fazer um concurso, né? O guardião que ajudou a criar esse concurso, e o arquiteto que ganhou também não era Bahá'í. Mais tarde ele se tornou Bahá'í. Está aqui o arquiteto. Ele fez a primeira obra que eu considero um templo industrializado
em concreto. Vocês que têm formação acadêmica de arquitetura sabem o que é a linguagem da arquitetura alemã, né? Bauhaus, né? Então ele conseguiu imprimir num projeto de cunho religioso um processo industrializado de arquitetura para a época, né? E ele criou um desenho que traduzisse de uma maneira singular essa pluralidade dos mundos de Deus, que é esse côncavo aí, que é essa cúpula dele, né? Por favor, Neyce. Olha. É uma obra exemplar, né? Inteligente, racional, livre, limpa, né? Como é a arquitetura modernista, né? Se os Estados Unidos era aflorado, essa é uma arquitetura pura, né? Olha que lindo que é, pessoal. Muito vidro, né? Lembrando a nossa escola acadêmica, que é o modernismo, né? Luz e sombra, né? Efeito de luz e sombra. Muito bom. Aqui chegamos agora naquilo que a gente chama da mudança de paradigma. Agora aqui nós vamos começar a aprender um pouquinho mais sobre a aplicação de tecnologia a um projeto. Esse templo foi criado por um jovem arquiteto chamado Sr. Sarbat, quando ele tinha 35 anos, quando foi convidado pelo Centro Mundial Bahá'í para ir até a Índia, projetar um templo para o continente asiático, né? Aqui está ele. E quando ele criou esse projeto, ele levou essa maquete, tem uma maquete aí, ó, ele levou para Londres, numa conferência, na Conferência Internacional de Arquitetura, e o presidente da Associação de Arquitetos, né, a nível internacional, disse para esse jovem arquiteto que era impossível o que ele queria fazer na Inglaterra, imagina na Índia. E o Sr. Sarbat falou, nós vamos fazer. E a flor de lótus, pessoal, é o símbolo que está basicamente em quase todas as coisas na Índia, né? Lembrando que uma das premissas para se fazer um projeto Bahá'í é respeitar a cultura local. Então, ele teve que criar um projeto que lembrasse um elemento da cultura do povo indiano, que unisse eles. Está aí um presentaço para a humanidade, né? Aqui demonstra também a dificuldade que ele teve. Eram mais de 800 pessoas envolvidas,